Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Crianças, sejam bem-vindos. Meu nome é João Pedro. Eu sou pesquisador iniciante do Axo, entrei nesse ano. Mas a gente queria saber de vocês, ainda não ouvi a voz de vocês, se vocês já tiveram aula, estão gostando, como é? Hoje foi o segundo dia de aula. E aí, Até agora estou gostando. não teve trote, teve nada, né? Mas semestre que vem a gente vai dar as boas-vindas direto para vocês. Relaxa. Então, eu e meus colegas aqui vamos mostrar para vocês que a doutora Ana Patrícia, semana passada, se não me engano, mostrou mais a parte teórica das nossas atividades aqui do Axo, do At Home. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais na prática. Espero que vocês gostem. Robôs de serviços, na teoria, são robôs que executam tarefas para as pessoas, excluindo a automação industrial. Na imagem à esquerda aqui, vocês podem ver o nosso robô Bill, que é o robô do Axo. Infelizmente, ele está encarcerado na UNEB, já tem um tempinho que a gente não vê ele. Então, nessa pandemia, a gente está utilizando bastante simuladores. Também vamos mostrar para vocês nessa apresentação. E aqui no lado direito tem um Asismo, que é um robô de serviço da Honda, que é um robô um produto final para o cliente, né? Habilidades dos robôs que a gente trabalha no Axo hoje, no At Home, são a visão computacional, que é reconhecimento de pessoas e de objetos. Reconhecimento de voz, que não só o reconhecimento, mas a parte total como comunicação, né, que interação com humanos. Locomoção, navegação e manipulação de objetos foi mais aprofundada para a parte de simulação nesse último ano. Também vou mostrar para vocês. Boa tarde a todos. Eu me chamo Davi. Gostaria de dar as boas-vindas aos novos colegas aí do curso de SI. Eu vou falar um pouco aqui sobre visão computacional, que é o projeto que eu estou empenhado hoje no Axo. Então, o que seria a visão computacional, né? A visão computacional é um campo da inteligência artificial que é definido como a habilidade de uma máquina enxergar assim como nós humanos enxergamos. Então, seria nós humanos treinarmos uma máquina para fazer com que ela enxergue de forma análoga a como nós enxergamos. E como isso acontece? É necessário fazer um treinamento, né, com o objeto que nós queremos que a máquina entenda o que é, né, que a máquina saiba do que se trata, e a máquina, depois desse treinamento, ela identifica esse objeto em imagens, em vídeos e assim por diante. O campo da visão computacional, como já foi dito aí pelo João, ele é separado pelo reconhecimento de objetos e pelo reconhecimento de pessoas. Pode passar, João, por favor? Dando continuidade à apresentação, nós hoje, no Axo, estamos trabalhando com o Iolo Darknet. O Iolo Darknet é uma rede neural convolucional que é desenvolvida na linguagem C. E, através dessa rede neural, nós fazemos o treinamento do Bill, que é o nosso robô de serviço, para que ele, nas competições, consiga fazer a identificação dos objetos. Agora eu vou fazer uma demonstração de como nós utilizamos o Iolo hoje aqui no Axo, tá? Bom, para fazer a detecção de objetos, é necessário fazer a instalação do Iolo Darknet. Nós precisamos fazer o treinamento do objeto, né? E, após isso, nós conseguimos fazer testes, né? Fazer a verificação se a rede neural foi bem treinada e se ela está conseguindo reconhecer o objeto que nós passamos para ela. Então, para nós fazermos o reconhecimento de objeto, nós acessamos aqui a pasta do Iolo Darknet.
aqui nós inserimos o seguinte comando: darknet detect. Dentro da subpasta CFG, nós temos o arquivo de configuração, que é o arquivo que nós fazemos as alterações de parâmetros para que a rede neural entenda qual é o objeto. Então, nós fazemos configurações com o tamanho da imagem que está sendo fornecida, qual é o objeto que nós queremos que seja reconhecido, tá certo? Nós temos também aqui os pesos, que é o arquivo que é gerado pelo YOLO após o treinamento. É o YOLO train underline final.wait. E aqui eu vou inserir a imagem que eu quero que ele reconheça. Eu nomeei aqui dentro dessa subpasta a 0.jpg. Dou um Enter. Ops. O comando estava faltando aqui. Pronto, como vocês podem ver, eu treinei a rede neural para ela reconhecer um pacote de café. E ela reconheceu aí com 100% de exatidão. Então, aqui nós conseguimos ver qual a classe, o café, e qual a acurácia desse reconhecimento. Ela reconheceu 100% aí do objeto que nós fornecemos. Eu vou fazer uma outra demonstração. Eu vou fazer só uma alteração aqui em um dos arquivos. Que é o arquivo que nós fornecemos a informação referente ao nome dos objetos que nós gostaríamos que a rede neural reconhecesse. Bom, dando continuidade, o comando é bem parecido. Aqui eu vou inserir o Darknet. Aqui, YOLO V3, que é a versão 3 do YOLO. Ele se encontra na subpasta CFG. E aqui eu vou estar inserindo qual a imagem que eu gostaria que o YOLO detectasse. Eu nomeei ela como 100. A extensão é JPG. E dou um erro. Não foi porque... o comando não está correto. Inserir o comando novamente. E aqui, como vocês podem ver, ele detectou aqui na imagem algumas maçãs
algumas bananas, uma laranja e uma tigela aqui que eu considero como um falso positivo. Não existe uma tigela aqui, mas ele acabou reconhecendo aqui também. Posso fazer um outro exemplo. Aqui a gente consegue ver mais objetos, né, que foram reconhecidos. Então, a gente vê aqui, tem os cachorros quentes. Tem aqui, ó, no lado esquerdo, na parte superior, um pequeno pedaço de um garfo aqui, ele conseguiu reconhecer. Aqui nós temos um bolo, uma pizza. E isso comprova que a rede neural ela está funcionando, né? Nosso objetivo, né, no nosso projeto hoje com o Iolo é encontrar meios de fazer configurações que melhorem esse reconhecimento que ele já nos proporciona. Eu vou fazer uma demonstração também aqui com o reconhecimento de pessoas, né? Onde eu vou sair dessa parte aqui, eu vou utilizar o Darkflow. O Darkflow é um fork do Darknet, né, do repositório original. A diferença é que nós trabalhamos com um código em Python e nós utilizamos aí uma biblioteca chamada TensorFlow, que é uma biblioteca que foi desenvolvida pelo Google para trabalhar com aprendizado de máquina, né? Machine Learning. Então, eu vou inserir um comando aqui. Onde ele vai fazer um reconhecimento facial. Como vocês podem ver, eu inseri um comando aqui e ele está capturando minha imagem e ele está transformando essa imagem em frames, né? Vai tirando como se fossem fotos, né? Screenshots da minha imagem na webcam. E aqui ele consegue reconhecer em tempo real a minha face, né? O reconhecimento aqui, como vocês podem ver aí, o meu nome, qual a acurácia da detecção. Então é isso. Esse é o projeto que eu estou envolvido. É nesse ponto que nós estamos aí com o reconhecimento de imagem, né? A visão computacional, hoje no Axon. E obrigado a todos aí pela atenção e por ter assistido aqui essa demonstração. Queria acrescentar um ponto, Davi, que para o pessoal, né, que não tá ainda no projeto, entender que Davi hoje está trabalhando com esse software, onde ele está fazendo o treinamento da rede, né, com vários objetos, para que ela fique cada vez mais precisa, né, que ela consiga reconhecer cada vez melhor, e que ele fez a execução ali em linha de comando, né? Ele passou como parâmetro um arquivo que representava uma imagem com alguns objetos, e essa imagem foi lida, e aí ele apresentou o resultado, o algoritmo apresentou o resultado. Mas, na prática, quando a gente está trabalhando com bio diretamente, esse algoritmo fica embarcado no computador que fica lá em bio, né? E em vez da gente passar uma foto, na verdade, a gente tem um Kinectzinho, uma câmera, que capta, né? Quando o bio vai andando, ele vai capturando as imagens, e então essas imagens é que são passadas para esse algoritmo, e ele, então, reconhece, né, o que, por exemplo, a gente pediu a bio para pegar. Mais à frente,
vocês vão ver uma apresentação da simulação que eu acho que o João vai fazer, e vocês vão ver lá que tem uma prateleira cheia de objetos, e Bill se posiciona lá e ele tem a tarefa de encontrar algum objeto naquela prateleira. Então, esse algoritmo, ele fica integrado lá no robô, e ele funciona na prática dessa forma, tá? Aqui foi uma maneira da gente apresentar para vocês os fundamentos de como é que o algoritmo está funcionando agora, inclusive porque, como o Davi falou, a gente não tem acesso a Bill. Nesse momento, ele está lá no laboratório do Axon, lá na UNEB, e a gente tem trabalhado, então, com essa parte virtual, né? Com o software. Aprimorando o software, aprimorando o treinamento e tudo mais, para quando a gente voltar, a gente já ter uns resultados mais avançados para colocar lá em Bill. Era isso, podem continuar. Boa tarde, consegue me ouvir bem? Conseguimos sim. Eu me chamo Thomas Gael, eu também sou novo, né? Estou fazendo parte dessa equipe aí, tem menos de 3 meses, e sejam bem-vindos ao curso de SI. Acredito que será uma oportunidade, né, para vocês estar conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho, e espero muito encontrar vocês na nossa equipe futuramente, né? Assim, vocês desejando. Meu processo, né, meu trabalho de pesquisa na equipe Home é o processamento de linguagem natural, né? É essa interação mesmo, humano-robô. Preparei uma apresentação para vocês podem interferir, perguntar, tá bom? No caso, eu vou iniciar explicando para você o que é um processamento de linguagem natural. É uma vertente, né, da inteligência artificial que proporciona o entendimento com a máquina. A função é entender, interagir, manipular a linguagem humana. O PLN, né, está ligado a algumas disciplinas, inclusive a ciência da computação e a linguagem computacional. E o intuito mesmo é preencher essas lacunas que ainda existem, mesmo com o avanço da inteligência artificial. Essas lacunas relacionadas à comunicação entre o humano e o entendimento com o computador. Direcionando essa apresentação agora para interação, cada vez mais a robótica vem sendo inserida na sociedade através de brinquedos para criança, assistentes no trabalho, assistentes em casa. Existe também alguns robôs que já estão sendo produzidos para dar assistência, né, até ajudar as limitações físicas de idosos. Também tem, e isso é um desenvolvimento que vem crescendo ao longo do tempo. À medida que a robótica se desenvolve, é necessário a melhora, né, dessa interação que nós, como seres humanos, precisamos enquadrar com o ambiente, que são variáveis, né, de trabalho que o robô hoje ele pode estar efetuando mesmo no nosso cotidiano, não é isso? O perfil, um exemplo, eu vou dar o perfil de um robô que faria o serviço de uma recepcionista. Um robô que faz o perfil de uma recepcionista, ele vem integrado com a de interagir. O objetivo dele é interagir. É uma característica desse tipo de robô e é uma interação social, uma característica essencial, né, na sua construção e validação, né, do seu serviço. Nesse caso, para poder fortalecer esse trabalho, né, de processamento de linguagem, eu utilizo o VOSC e o Code. Eu vou falar sobre o Code primeiro, porque ele é uma biblioteca, né, que até que facilita a precisão do diálogo entre a frase e o arquivo que será convertido para o tamanho correto, em que a máquina consiga entender o que o áudio está reproduzindo, e ela vai imprimir a frase em questão.
Então, o meu objetivo nesse trabalho é que cada vez mais, no nosso caso atualmente é uma máquina virtual, mas futuramente esse trabalho será transferido novamente, né? Terá continuidade com o bio físico, cada dia mais o resultado seja mais preciso. Isso vai facilitar o reconhecimento de voz, vai facilitar o reconhecimento visual, né? Computacional do robô em questão. E falando sobre o Voice ele é uma ferramenta bem completa. Inclui aí 19 dialetos, idiomas, incluindo alemão, inglês indiano, francês, espanhol, português, russo, turco. 19 idiomas está incluso, né, nesse programa. Além disso, ele é um programa razoavelmente leve, que consegue rodar em bases mais simples como Android e iOS também. A sua instalação acontece com um comando simples, né, que seriam o pip3 StalVoice. Eu vou estar apresentando uma simulação para vocês. É um vídeo, não é um vídeo com áudio, mas eu vou estar passando passo a passo para vocês. Incluindo isso, a questão do vocabulário é exatamente a questão da precisão. Além disso, eu também preciso utilizar um site, certo? Que é Online Convert, para poder utilizar o arquivo que eu já tenho. Eu transfiro esse arquivo para esse site, ele vai converter para mim, logo depois eu mando o comando para a máquina virtual e ele imprime o resultado final desse arquivo de áudio. Além disso, o Voice também utiliza o alto-falante. Então, hoje não vai existir esse exemplo, mas também existe a questão de utilizar o próprio microfone, né, o alto-falante, falar frases ou palavras e ele tentar dar um resultado final, né, a essa frase em questão, sem precisar utilizar essa conversão. Então, eu vou passar o vídeo para vocês. Eu introduzo aí o comando ls, né, que é para poder abrir todas as pastas do comando, né, da máquina virtual. Logo depois eu coloco cd voice traço API. Ele vai me dar uma visualização de outra pasta. Eu vou procurar a pasta Python, certo? Vou colocar novamente o comando cd para que ele me mostre novamente o que existe dentro dessa pasta Python. Logo depois ele vai exibir para mim que existe a pasta exemplo. Novamente eu vou utilizar cd exemplo para abrir essa pasta e iniciar o primeiro teste de voz, que é o primeiro comando, para poder verificar se ele consegue reproduzir o áudio de primeira, que é o áudio teste. Logo depois eu vou fazer uma conversão para vocês, né? Esse é o comando. É interessante para vocês que vão iniciar esse processo, ter sempre o seu bloquinho de notas. Facilita, né? Até para não estar digitando errado, criar muitos erros no terminal. E aqui ele já está verificando a primeira frase. Primeiro áudio, na verdade. Se vocês conseguirem ver, bem na parte inferior da tela, tem a frase, né, que ele conseguiu entender. E logo acima, eu estou mostrando para vocês as primeiras tentativas dele de concluir a frase. Esse é o site que eu informei para vocês, que eu realizo a conversão do arquivo de áudio. Aí, escolho o áudio, né, em questão.
E eu vou mostrar para vocês aqui que é bem simples, não tem bicho de 7 cabeças essa conversão. Você vai mudar aqui a opção para 1.600, na verdade 16.000. Embaixo você coloca mono. Não esquece de assinalar, que é muito importante, senão o áudio realmente ele não muda o tamanho necessário para poder fazer essa conversão e a máquina ela não consegue identificar o arquivo. Adiciona o comando e automaticamente ele já está sendo salvo esse arquivo na pasta ligada à máquina Axo 001, nosso terminal. Logo depois, eu vou fazer uma transferência. Eu vou pegar o arquivo que acabou de ser baixado na máquina. Vou alterar o nome do comando que eu coloquei como teste inicialmente. Eu vou até o terminal e eu vou alterar esse comando digitando o nome exato, que nesse caso eu vou mudar apenas o número do arquivo, certo? E ele vai reproduzir esse áudio em questão, que é bem diferente do primeiro. E logo abaixo você pode ver que ele já está dando uma outra frase, que é o nosso arquivo de áudio. Infelizmente, essa plataforma, esse programa, ele não dá exatamente a margem de erro. Você precisa estar captando esses dados para poder dar um resultado final. Diferente do Iolo, mas tendo uma boa organização é possível enviar as frases, os arquivos, né? Ter uma boa documentação para poder verificar quantos erros ou quantas palavras em uma frase ele consegue acertar, né? E quantas vezes ele teve essa dificuldade de entender uma palavra ou uma frase inteira. E sobre o meu trabalho, é isso, né, que eu posso estar ofertando para vocês, é o pouco de conhecimento que eu tenho ainda, mas é algo que a gente constrói junto, é o que eu estou entendendo junto com essa equipe, que está me abraçando muito, já que eu tenho 3 meses apenas, que é um processo, todo dia você vai aprender algo novo, nem que seja um comando, nem que seja um programa novo, todo dia é dia de aprender algo novo. E eu espero vocês aqui também. Bom, eu vou aproveitar e acrescentar aqui em relação ao Thomas também. Então, pessoal, na mesma linha do Davi, né? O reconhecimento de voz, que Thomas usou aí um arquivo, onde alguém gravou um áudio, tá? E guardou isso no arquivo, e ele usou esse arquivo para dar entrada no algoritmo. Da mesma forma, quando a gente está com o Bill, a gente não faz dessa maneira. A gente fala mesmo, tá? A gente tem um microfone que fica lá afixado, né, em Bill, e a gente fala com ele, e essa voz é capturada e transformada nessa frase que o Thomas mostrou aí. O primeiro passo, né, dentro do reconhecimento de voz é ele pegar o som da sua voz, transformar isso numa frase, para depois, então, ele analisar essa frase para entender o significado dessa frase e poder responder, ou fazer alguma coisa, né? Responder ou agir de alguma forma, porque às vezes a gente fala para Bill, por exemplo, me siga, né? Então, ele tem que traduzir isso que a gente falou e depois fazer executar o comando que a gente pediu a ele, usando a voz, tá? Então, da mesma forma, eu só queria frisar que a gente está trabalhando dessa maneira hoje por uma questão da pandemia, né? Mas que quando a gente voltar, a gente vai poder utilizar esse conhecimento que a gente está aprendendo aqui para poder embarcar lá no bio. E aí, outras coisas vão surgir, que a gente até estava discutindo essa semana, né, Thomas? Em relação a ruído, em relação a outras questões que influenciam
quando a gente está falando com o Bill. A qualidade do microfone que a gente está usando, o sotaque que a gente tem, né? Que às vezes a gente fala com o Sim. Bill em inglês, e às vezes o meu sotaque é diferente do seu, não é nem o sotaque, é até a forma de pronúncia, né? Que a gente não conhece o idioma tão bem assim para pronunciar as palavras da forma correta sempre. Então, isso tudo influencia no reconhecimento, tá? Então, é muito comum, por exemplo, a gente fazer vários testes em bio, lá no laboratório do Axo, e ele responder corretamente as perguntas. E quando a gente chega lá na competição, que tem uma arena com centenas de pessoas, todo mundo gritando em volta, né, querendo ver, enfim. E aí a gente fala e Bill não consegue entender o que a gente está falando, porque o ruído é muito grande e ele não consegue pegar essa fala e traduzir nessa frase, né? Se a gente tivesse com a frase pronta, seria fácil para ele. Mas quando a gente tem esse outro passo aí na frente, isso também pode implicar em erro, tá? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho a aplicação desse algoritmo que o Thomas mostrou aí para vocês. Muito bem, Thomas. Pode seguir aí a apresentação, João. Valeu, Thomas. Obrigado, professora. Agora eu vou mostrar para vocês uma das maiores consequências dessa pandemia, né? A parte de simulação, que acabou se tornando uma coisa boa. A gente percebeu porque, através da simulação, você consegue simular em vários ambientes, pode simular testar vários robôs. No robô do Bill mesmo, a gente pode, quiser trocar, por exemplo, os sensores. A gente pode testar 100 sensores e sem pagar nada, né? Que o problema é você pagar um sensor caro e você colocar no robô, testar no robô físico e não dá muito certo. Então, simulação tem esse poder e ajuda bastante. E na simulação, a gente utiliza o ROIS, que o ROIS não é utilizado apenas na simulação, mas também no robô físico, né? O ROIS, que é o Robot Operation Systems, ele é um aglomerado de bibliotecas e de softwares e drivers e vários algoritmos, e ele ajuda na criação, na aplicação de robôs. E o simulador que a gente utiliza é o simulador Gazebo, que a gente tem uma imagem aqui do Gazebo, que é essa imagem aqui do lado direito. O Gazebo é um simulador muito poderoso, ele tem alguns motores potentes de física, você consegue simular, por exemplo, gravidade, você consegue, enfim, muitas coisas você pode fazer no Gazebo. Essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu vou também fazer a simulação, vou fazer uma demonstração para vocês, esse é um mundo aqui liberado pela Hubble Cup Mundial, que, como a Hubble Cup vai ser de forma virtual esse ano, eles criaram um mundo parecido com o que eles têm lá na tenda, que seria onde seriam feitas as provas, e disponibilizaram para a gente. Na simulação eu vou mostrar melhor, vou dar um zoom e vou mostrar melhor o que tem nesse mundo. Deixa eu dar um clique aqui para melhorar. Eu lembro que o professor Marcos Simões, quando estava convidando, logo quando eu entrei na faculdade, ele chegou apresentando o Axo para a gente, ele falou que no Axo a gente ia aprender muita coisa fora que a gente não aprende na graduação, realmente. Só nesse ano que a gente está aqui, além das coisas do Axiom, realmente, de inteligência artificial, robô, a gente acabou aprendendo Docker, AWS, muita coisa. Então, vale bastante a pena. Por exemplo, o Docker a gente está utilizando agora para facilitar a entrada dos novos integrantes, né? A gente vai estar deixando já o ambiente todo configurado, pronto. É só qualquer máquina nova você instalar o Docker, baixar a imagem, você já vai ter um ambiente completo ali para você estar utilizando. Isso facilita bastante. Por exemplo, vou dar aqui um Docker Compose Up. E o Docker, para quem não sabe, é tipo uma máquina virtual. Então, já vou estar aqui com o ambiente pronto, que a gente já tinha configurado ele anteriormente. Ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu abrir mais um terminalzinho aqui, que eu vou precisar de dois terminais. Pronto, eu estou dentro do Docker. Pronto. O Docker,
para a gente ter acesso à parte gráfica, a gente utiliza um sistema terceiro, que a gente consegue acessar acessando o Mozilla, Google Chrome. Pronto. Aqui já está dentro do Docker. Aqui temos nosso simulador, o mundo dado pela Robocop, como tinha mostrado antes. Dá um zoom aqui no robô. Vocês devem estar percebendo que o robô é diferente do build da foto que eu mostrei, né? Como a gente não tem ainda o build completo de forma simulada, a gente está utilizando o robô da Toyota, que é o HSR, modelo B. Que a gente vai utilizar, inclusive, na LARC, que é um campeonato que vai acontecer em outubro. Tá. Como eu tinha falado para vocês, isso aqui seria apenas um mundo simulado. Eu vou abrir mais um aplicativo aqui, que seria o RViz. O RViz a gente consegue ver através do RViz o que o robô está vendo através dos seus sensores. O RViz também é utilizado no robô físico também. Então, deixa eu colocar aqui o comando de abrir o RViz. Beleza, vou abrir no RViz. Como falei, o RViz também é utilizado no robô físico. Através dele que a gente consegue olhar o que o robô tá vendo, por exemplo, pelos seus sensores, pela câmera, tudo. Aqui ele está dando um errozinho no Fdata, o simulador que não está inicial. Mudou no simulador, ele já começou a mexer lá a mãozinha. Pronto. Aqui o ambiente já está mapeado. Toda vez que você for locomover um robô, você tem que fazer o mapeamento do local antes. Essa tecnologia é bem parecida. Eu acho que vocês já devem ter visto aquele robozinho de varrer a casa, aquele robozinho redondo. Tem muito no AliExpress, em outros sites. Ele utiliza uma tecnologia parecida. Eu lembro que isso era até uma fake news antes, aí que aquele robozinho fazia o mapeamento da sua casa e estava mandando para a China. Mas realmente, até a parte do mapeamento é verdade. Ele faz o mapeamento e a tecnologia é bem parecida. Aqui, por exemplo, se eu quiser fazer o robô andar, eu consigo. Dou um 2D Navigou e ele vai para onde eu setar aqui. Na tela pequena fica apertado aqui, mas você está vendo que ele está se movimentando. Deixa eu dar uma giradinha aqui no mundo. A professora Ana Patrícia falou da apresentação de Davi, né, sobre reconhecimento de objetos. Aqui a gente consegue ver alguns objetos. Na prova seria mais ou menos isso. A gente daria um comando para o robô chegar, por exemplo, nessa mesa ou na mesa nesse objeto de cá e mandaria pegar uma maçã, por exemplo. Ele verificaria os objetos em cima da mesa e com a mãozinha dele ele pegaria a maçã. A gente está vendo aqui, acho que sim, a maçã é uma bola de ping-pong. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação, que é a parte de navegação. A gente está vendo aqui que estão os objetos no chão, né? Vou mandar o robô ir para lá. Vamos ver se ele vai conseguir desviar desses objetos no chão, né? Sem colisão. Cadê o RViz? Deu probleminha aqui no meio do caminho. Deixa eu reiniciar o RViz aqui rapidinho. Desculpa. Qualquer dúvida pode chamar. Fazer alguma pergunta, pedir fazer alguma demonstração, fala. Isso é bem legal, parece o que o pessoal lá do i3 no Smartec faz no RAIS, que é a parte de robótica.
Mas É isso que eu quero comentar. Bem legal, bem legal. aqui, deixa eu mandar ele vir para aqui. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o algoritmo lá para desviar dos objetos. Vou mandar ele vir para a sala de cá. Esse mundo é bem completo, então você vê que dá umas travadinhas, mas é porque o mundo é bem pesado. Esse mundo é bem pesadinho, tem muita coisa, muito objetos. Agora eu vou dar uma forçadinha nele. Vou mandar ele vir pro lado de cá, vamos ver se ele vai conseguir recalcular sem bater. Aí ele consegue, ele vai corrigindo o percurso para não fazer colisão. E é isso. Tem alguma dúvida? Seria isso, basicamente, a parte de simulação. Tem alguma dúvida? A parte de simulação, comparado com a realidade, fica muito discrepante ou sai certinho? Não fica muito discrepante, não. Sinceramente, eu não. Como eu falei, a nossa turma aqui, nós 4 que começamos esse ano, então já pegou a parte da pandemia. A gente não conseguiu pegar trabalho com a parte robótica. Talvez os professores consigam responder melhor do que eu. Mas acredito que não. Tem um colega meu que está fazendo TCC com simulador, e o gazebo é bem potente, então ele consegue simular bem fiel, ser bem fiel. Porque aqui você consegue, como eu te falei, você consegue levar várias coisas em consideração, tipo gravidade, colisão, vento. Acho que vai ser depois de amanhã, um novo time, né? Que é a parte de drones. Você consegue simular vários drones e consegue levar em consideração até o vento. Então, ele é bem fiel à realidade. Ô, João, eu posso dar um pouco mais de informação? Pode sim, por favor. Pegar bastante. O ambiente virtual, ele tem melhorado significativamente nos últimos tempos, entendeu? Cada vez mais esse virtual se torna bem próximo do real. Mas como o próprio nome diz, virtual, é um simulado, entendeu? Então, apesar dele ter características que tendem a chegar muito próximo a um robô físico, por exemplo, mas, infelizmente, ainda não é exatamente a coisa. Não é o 100% do físico. Mas o que importa é o seguinte, a partir da hora que você consegue manipular o mesmo robô, por exemplo, esse robô que está circulando aí, ele tem características exatas de um robô real, entendeu? O tipo de movimento e tudo mais. Mas à medida que você utiliza, por exemplo, ele está circulando. Essa circulação ele tem umas rodas. Esse terreno tem um determinado coeficiente de atrito. À medida que as pessoas começam a passar, começa a cair poeira, coisa e tal, e seguramente você muda esse coeficiente de atrito e a forma como o robô vai agir, ele muda um pouco, entendeu? A outra questão é que se chama estamina, por exemplo, que é a quantidade de energia que o robô está passando efetivamente. Então, isso é função de temperatura, isso é função da conservação dos motores, do tipo de roda, do ambiente como ele está rodando. Ou seja, são dezenas, centenas ou talvez milhares de variáveis que às vezes você não consegue ser 100% fiel. Porém, a vantagem disso é que você tende a chegar a uma 100% de fidelidade e com isso você tem um ganho significativo. Você não precisa, por exemplo, estar utilizando o seu robô físico para atividades iniciais, como, por exemplo, o pessoal nesse momento está utilizando. Né? Fazer o protótipo inicial, você já consegue resolver. Você já consegue resolver com a simulação. Você perguntou alguma coisa? O áudio saiu, não? Desculpa. Eu acabei Cortou um pouco, mas repita aí. Ó. Fazendo um protótipo inicial, você não precisa mais fazer o protótipo inicial, você já pode fazer um protótipo mais avançado, porque você já tem bastante informação. É isso que eu quero dizer.
Eu diria o seguinte, a partir de um robô físico que você teria com uma condição melhor, você pode prototipar, em vez de prototipar utilizando um robô físico, você faz uma prototipação utilizando um simulador também, que é o que a maioria das vezes acontece. Então, aí, por exemplo, vamos supor aí um robô, por exemplo, de exploração submarina a 5.000 metros de profundidade. Bom, até você ter um robô que você vai colocar ele a 5.000 metros de profundidade, você precisa ter uma série de simulações, entendeu? Na superfície, por exemplo. Então, essas simulações, ela tem tendido muito aí para o real. E o que é que acontece? A ideia, inclusive, hoje, mesmo nos grandes centros, em outros centros onde tem os robôs físicos, normalmente ele faz esse tipo de simulação. Uma vez simulado e faz embarque no robô físico, você vai ter são pequenos ajustes, entendeu? Então, não tem, em vez de ter milhares de ajustes, você tem uns poucos ajustes aí. Então, respondendo a sua pergunta e ratificando o que o João comentou aí, o que o João comentou, a questão da pandemia, ele trouxe à tona, entendeu? Uma coisa que eu diria que estava latente, que muitos grupos já utilizaram, mas até por questão do momento atual, da não possibilidade de você estar frequentando esse laboratório todo, trouxe à tona e isso teve, eu diria, uma alavancagem, entendeu? Um crescimento exponencial aí, desde que começou esse processo pandêmico aí, porque milhares de milhões ou milhões de pessoas começaram a investir fortemente nisso e dá notoriamente para ver avanços significativos. Inclusive, tinha alguns, entre aspas, preconceitos na utilização de simuladores e parte desses preconceitos, entre aspas, preconceitos, eles caíram fortemente, entendeu? E os simuladores têm se mostrado uma ferramenta fortíssima. Então, independente do mundo voltar à condição pré-pandemia ou não, seguramente agora o que era uma promessa é uma realidade. A utilização de simuladores cada vez é mais premente. Só aproveitando para complementar a fala aí de Josemar e do João, os simuladores, na verdade, como o Josemar bem colocou, eles são uma necessidade para algumas situações. Por exemplo, essa parte de inteligência artificial que os meninos colocaram até antes, aí, melhor na parte de visão e de reconhecimento de voz, ela não é usada só para isso, ela é usada também para essas habilidades aí, como vocês estão vendo, de navegação e uma série de outras coisas, e principalmente para a integração de todas elas. E quando você vai fazer o treinamento desses algoritmos, dessas redes neurais, dessas mecanismos de inteligência artificial, a etapa de treinamento ela envolve muito repetição, certo? O tipo de treinamento que é mais utilizado hoje, especificamente na robótica, mas que está mais hot topic aí na inteligência artificial, chama-se aprendizagem por reforço, onde envolve você estar repetindo vários episódios até que o robô entenda quais são as melhores decisões a serem tomadas. Você fazer isso com um robô físico é inviável na prática, porque se você fizer na quantidade de vezes que você precisa fazer, você vai desgastar os seus equipamentos, os seus motores, toda a sua parte física. Isso para ele treinar e aprender a fazer a coisa certa. Quando ele aprender, ele vai estar com o hardware desgastado. Então é preferível você treinar o robô no simulador e depois de ter treinado no simulador, aí você já pegar o seu algoritmo, a sua solução já treinada e fazer só o ajuste fino do hardware físico. Então com isso você tem uma economia de recursos, né? Porque você não vai desgastar o seu equipamento e você ganha tempo, porque inclusive o simulador você pode colocar no computador de alto desempenho, né? E fazer esse treinamento acontecer muito mais rápido do que a gente está vendo aqui, por exemplo, a gente está rodando numa máquina única, né? E aí você consegue atingir esse estágio. Então, por isso que o simulador ele é já há algum tempo uma ferramenta necessária e essencial para você trabalhar, seja com inteligência artificial aplicada a outras áreas, seja com robótica. Esse simulador, por exemplo, que vocês estão vendo aí, ele surgiu a partir de uma competição científica, que foi o DARPA Robotics Challenge, que aconteceu alguns anos atrás pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, o Gazebo surgiu para dar suporte aos robôs do desafio DARPA, né, que era um desafio para robôs humanoides entrarem numa área de resgate, onde tinha acontecido, sei lá, um vazamento de gás, uma coisa assim, um terremoto, não lembro exatamente qual era a situação. Acho que foi tipo, eles estavam replicando acho que o tsunami lá do Japão, que atingiu a usina nuclear. Eles replicaram aquela situação para fazer robôs atuarem nesse ambiente. Só que eles trabalharam uma boa parte com simuladores. E o Gazebo foi construído para poder atender a isso, e depois hoje ele virou praticamente um padrão
não só nas universidades, mas na indústria também. O mercado hoje, a indústria de robótica, utiliza fortemente o gazebo, certo? Então, isso mostra como, de fato, é uma coisa que está muito forte, muito presente em todos os desenvolvimentos, seja na área de robótica, especificamente, seja na inteligência artificial, mesmo que aplicada em outras áreas que não a robótica. Complementando isso aí, a questão dos simuladores permite que mais pessoas tenham o seu próprio robô. Então, via de regra, você não consegue ter, sei lá, nós temos um grupo aqui com 20 pessoas, por exemplo, nem sempre é viável ter 20 robôs, um robô para cada um, porque o robô é um sistema multimodal, né? São agentes trabalhando de forma cooperativa. E se é um sistema multimodal, eu posso ter várias pessoas trabalhando no mesmo robô em ações, eu diria, distintas, que no final se integra tudo. Então, isso aí possibilita, por exemplo, que cada um tenha o seu próprio robô, bote embaixo do braço, leve para a praia no fim de semana, leve para o cinema, leve para o bar, leve para casa, ou seja, cada um tem seu próprio robô e testa suas soluções. Então, isso, inclusive, democratiza a utilização dos robôs para desenvolvimento e traz muito mais vantagens competitivas para todo mundo que consegue testar essas soluções, porque antes as pessoas ficavam pensando, criavam uma filinha lá, a que hora eu posso embarcar minha solução, coisa e tal. Aí tinha que alterar uma variável, por exemplo, tinha que parar, outro vinha, acessava, e com isso você deixa a coisa quase que pronta, por assim dizer, para chegar lá e acontecer. Então, são mais pessoas conseguindo ter mais robô por conta da simulação. E outra coisa, como o bem Marco comentou, esse modelo que a gente está discutindo aqui, isso não é o modelito, entendeu? Utilizado aqui numa questão acadêmica. Esse é o modelo, efetivamente, e a forma utilizada pelos grandes centros mundiais, desde um robô que vai para o espaço lá, grupos que trabalham, por exemplo, na questão de visão, que é a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos, elas utilizam esse simulador, ele utiliza esse tipo de robô, ele participa desses tipos de competição. Então, isso que você está vendo aí, seguramente, eu não vou me avorar aqui e dizer que sim, porque eu não tenho a referência completa, mas seguramente qualquer Tesla da vida, qualquer Prius, algum carro desses, aí seguramente já passou por um simulador, entendeu? Que tem essas características, ou teve sua origem aí próprio nisso aí. Então, eu diria que o que as pessoas convencionaram de chamar de mercado, que apesar de convencionar que mercado seria indústria, mas isso aqui também, a academia, é um mercado também, pela questão da produção de conhecimento e criando. E detalhe, é uma vantagem competitiva significativamente para quem está aí, entendeu? Se pretende seguir nesse ponto aí, né? Por quê? Porque ele dá o conhecimento básico que seria essa grande indústria que estaria utilizando. E graças a esses simuladores, essa história toda, entendeu? 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, sei lá, depois do processo de lockdown, nós não saímos, entendeu, um retrocesso atrás do que nós estávamos. Pelo contrário, no início eu fiquei muito duvidoso, tinha meus receios, mas hoje eu descubro que nós tivemos um ganho significativo, me avora dizer isso. Nós ganhamos significativamente, a curva de aprendizado, a curva de utilização foi efetivamente maior. E tenho forte esperança e acredito piamente, quando retornarmos às condições físicas também, o modelo conceitual, a parte toda, já está pronto. Então é simplesmente pegar isso aí, embarcar, entendeu? Entender como é que embarca, como o pessoal disse, essa é a primeira geração 100% fora do laboratório, entendeu? Não chegaram a frequentar, mas eles se sentem como se estivessem frequentando. Então, a inserção vai ser muito, eu diria, muito mais tranquila do que se por acaso a gente estivesse aqui tentando fazer uma mágica de algum dia vai alguém sozinho lá, pega o robô, faz alguma coisa assim. É isso aí, pessoal. Valeu, professor. Obrigado. Você pediu, nós fizemos. Pronto. Ô, João, coloca aí só a imagem lá do simulador de novo. Bota naquela imagem que dá para ver o mundo todo. Então,
eu só queria frisar também novamente que aí também na simulação a gente integra tudo. Ele mostrou mais a parte de navegação, né? Mas a gente pode fazer diversas habilidades aí. Esse mundo que ele está mostrando é o mundo que a gente vai usar na competição, agora de outubro, e o robô vai ter que sair aqui dessa porta, essa porta de entrada na primeira sala, né? Aí quando ele entrar ali, ele vai receber instrução dizendo que, por exemplo, ele tem que pegar um pacote de café, vamos supor. Então, ele vai ter que sair andando aqui. Para isso, ele já vai ter que ter mapeado todo o mundo, né? Ele vai andar, vai passar para outra sala, vai se posicionar na frente dessa estante que tem aqui na segunda sala. Essa estante, ela vai ter vários produtos aqui, como se fosse um estante de um armário, de uma despensa. Ele vai ter que aí usar a parte do reconhecimento de objetos para dizer onde é que está o café. E aí depois ele vai pegar essa garra que tem aqui na frente do robô, né? E aí entra a parte de manipulação, que a gente não falou aqui, mas é um outro projeto do Axo também. É que os meninos ainda estão começando nessa parte de manipulação, então ele tem que se posicionar na frente do armário, reconhecer o café, com a garra ele vai lá, pega o café, e aí ele vem aqui para essas duas pessoas que estão representadas, e aí ele vai receber também a instrução de quem é a pessoa que ele tem que entregar esse café. Essas instruções vão ser via voz, então entra o reconhecimento de voz aí também, né? E aí ele vai se posicionar na frente da pessoa que vai ser identificado como pessoa da esquerda ou da direita, tá? Aleatoriamente vai ser escolhida uma pessoa e ele vai ter que se posicionar na frente dessa pessoa, e aí a tarefa termina. E isso, ao longo do tempo que ele estiver andando lá, da primeira sala para a segunda, coisas podem ser jogadas no chão, né? E ele não pode bater nessas coisas, ele tem que recalcular a rota, porque, a princípio, o mundo já está fixo, mas as coisas no mundo real não são fixas, né? A gente pode acontecer de uma pessoa passar na frente, um bicho, né, um cachorro passar na frente do robô, então ele tem que saber aí que ele precisa parar aí e desviar desse obstáculo, tá? Então, nessa prova, a gente integra aí visão, a gente integra voz, navegação, manipulação, tudo isso, né? Dentro de uma única prova, que é essa prova de simulação, que hoje está simulada, mas que é assim que acontece mesmo lá na competição, tá? Na última competição que teve real, né? Real que eu digo, como é que fala? Física, né? A gente tinha uma maquete de uma casa mesmo, com sala, cozinha, quartos, e o robô, bem parecida com essa aí, com móveis também, cadeira, mesa, geladeira, prateleira, e ele tinha que entrar também pela porta da frente, abrir a porta, né? A gente abria a porta e ele entrava na casa e ia fazendo as tarefas da mesma forma que o robô simulado aí está fazendo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona tudo integrado e como é que a gente vai ter que botar para funcionar aí daqui para outubro, né, galera? Estamos trabalhando nisso. É isso aí. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Essa questão aí do comando de voz do robô em relação a essa prova, é feito à distância ou, no caso, como a senhora falou, que abre a porta para ele entrar, a pessoa que vai estar dando o comando está próxima a ele? Professora? Ana, tá ouvindo, Ana? Desculpe, eu estava falando e estava mutado. Mas Lá na competição física, é a pessoa que fala mesmo, né? É uma pessoa que fica próxima dele e dá as instruções, que pode ser uma pessoa da equipe ou, eu não me lembro, acho que foi o juiz, não foi que falou. geralmente era um voluntário, Ana. Em Recife foi um voluntário. Na maioria das vezes que eu vi, era um voluntário da organização do evento. E tem também, além dessas provas, tem também uma prova que a gente chama de quiz,
né, que são feitas perguntas, que é específica para a voz, são feitas perguntas para o robô e ele tem que responder, por exemplo, onde é que você mora, né? Sei lá, qual é o ponto turístico mais importante da sua cidade, e etc, né? Então, ele tem que responder. Não são só comandos, tipo, vá buscar uma cerveja, ou um café, ou, né, se dirija para o quarto, não são só comandos, são também perguntas, muitas vezes, tá? Então, a competição, ela funciona também com essa questão das perguntas e com o reconhecimento de pessoas, né? Eles escolhem pessoas na plateia, colocam essas pessoas dentro da casa e, assim, uma deitada, outra sentada, outra em pé, várias pessoas, assim, sentada no sofá, enfim, e o robô se posiciona lá na frente dessas pessoas e ele, é óbvio que ele não reconhece a pessoa, né? Porque foram escolhidas ali na hora, mas ele diz, ele conta quantas pessoas tem ali na cena e ele diz qual é o gênero, né? Se são homens ou mulheres, tá? Então tem essa prova também lá na competição real, física. No simulador, como é que vai ser, Ana, essa parte da voz? Vai ser No alguém lá? simulador não vai ser com voz, não. No simulador vai ser com mensagem de texto mesmo. Ah, tá. Como se fosse essa palavra que a voz já traduzida para aquela frase. O resultado do É, reconhecimento da voz. exato, Entendi. exato. Entendi. Beleza. Eu coloquei novamente o link aí, que eu acho que muitos têm aí já, que é da nossa árvore de links, que lá também tem os links para as nossas redes sociais. Se vocês forem no nosso canal do YouTube, vocês conseguem ver vários vídeos do robô Bill atuando dessa forma toda que a Ana descreveu aí. Inclusive em competições, né? Tem alguns vídeos que são pedaços de competições que estão lá no nosso canal do YouTube. Vocês conseguem ver o robô executando uma boa parte dessas provas de reconhecimento de objetos, interação, etc. Tem bastante material lá que dá para vocês verem. A gente terminou hoje focando, como a gente botou os alunos que estão trabalhando nos projetos, eles falaram que eles estão fazendo exatamente nesse momento, né? Com nesse momento o trabalho está todo em cima da simulação, das coisas que foram apresentadas aqui. A gente não trouxe os vídeos anteriores, né, de 2019 para trás, embora é algo que a gente tem como continuar fazendo assim que acabar aí, que a gente voltar a ter acesso ao laboratório, né? Que a gente entende que já está bem perto. Possivelmente os alunos que vierem entrar aí na próxima janela aí no Axo já irão entrar e ter oportunidade de interagir com o robô físico também. E eu queria dizer também, né, frisar aqui, eu acho que o João foi o último, né, a apresentar, então eu queria frisar aqui que assim, todos esses alunos que estão apresentando hoje aqui, eles são novos no Axo, tá? Eles entraram há pouco tempo, alguns entraram há 2, 3 meses, outros há um pouquinho mais de tempo, mas todos agora, recentemente. Então, eles já estão conseguindo, né, falar bem a língua da pesquisa que a gente está fazendo, né? Então, é para vocês verem que a gente entra e já começa trabalhando, né? E aprendendo aí essas coisas, tá? Mas vamos seguir. Tiago vai seguir, né? Pode seguir, Tiago. Deixa eu só cancelar aqui, que pega muito processamento isso aqui. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, Tiago. Alto e claro. Ok, legal. Então, boa tarde mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu vou falar sobre eventos e competições que nós participamos durante o ano, ok? Pense bem. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Olá, meu nome é Thiago Silva. Também estou iniciando aqui na IC. Então, pense bem. Você trabalha o ano todo, durante todo o ano, hard. Então, você vai querer mostrar o que você produziu durante os meses anteriores. E uma das formas que tem de fazer isso se chama Baú Braseiro. É um workshop onde você apresenta o seu trabalho e um artigo que você produziu. E lá é bem legal porque você consegue aprender e ensinar. Porque se alguém tiver alguma dúvida ou parou em alguma situação, ele vai conseguir, você, através do seu trabalho, do seu artigo,
ele vai conseguir entender o que realmente aconteceu, como foi aquele processo e tudo mais. E também, da mesma forma, você também pode aprender. Então, o Brau Braseiro é um evento bem legal que acontece todos os anos. Vou mostrar aqui para vocês a página daqui do Axis. Espero que vocês a visitem. Aqui nós ganhamos o primeiro lugar de melhor artigo. Aqui é a página axo.net.br, Brau Braseiro 2021. Espero que vocês visitem. Então é bem legal. Você trabalha o ano todo e de repente aqui no Brasil mesmo, com várias equipes, você mostrar um pouquinho do seu trabalho. Então, fomenta, né? Dá um ânimo, dá um gás a mais para você continuar trabalhando e pesquisando. É bem legal mesmo. Espero que vocês gostem. Esta aqui é a LAC-CBR, a Competição Brasileira de Robótica. Ela acontece desde 2003, ok? A cada ano é selecionado um estado para poder acontecer a competição. Então, este ano ela vai acontecer entre os dias 11 e 15 de outubro, como vocês podem estar vendo. A Competição Brasileira de Robótica é a maior competição universitária do Brasil, ok, de robótica, e é voltada para estudos de ensino superior e pesquisadores de pós-graduados. É composta por 16 categorias, se não me engano. Tem uma delas que é a Small Size Soccer, que é pequenos robôs controlados, e também tem Human Leaguer, que são robôs em forma de pessoas com algumas que jogam futebol entre si, e é claro a 3D Simulation, que somos campeões aí há bastante tempo, é bem legal mesmo, que são jogos. Você não viu aqui agora a apresentação de João? Então, pense um campo de futebol virtual, onde que vários robôs competem entre si, então é muito legal. Também tem, claro, a At Home, é a qual nós participamos, tem que nós queremos e temos como objetivo fazer isso, né, que vocês viram um pouco, demonstração de visão computacional, reconhecimento, voz, navegação, manipulação de objetos. Então, tudo isso nós apresentamos na LAC-CBR, ok? Isso já é algo mais aqui na América Latina, ok? Já é um evento, já é uma competição aqui na América Latina, mas tem a cereja do bolo, que é não menos importante, no mais importante, também é a League at Home, é uma competição internacional, então são todo mundo, todas as equipes que têm algum trabalho desenvolvido e quer apresentar, então lá vai ter as melhores equipes, vai apresentar seu trabalho. E o que eles querem é justamente isso, um melhor trabalho para que de fato possa ser implementado na sociedade e que as pessoas realmente possam utilizar. Essa aqui, vocês estão vendo aqui, é o site da CBR, cbrrobotica.org, vocês podem estar visitando para ter mais informações. Aqui são as categorias, ok? Deixa eu ver aqui. São várias. Aqui, ó, Small Size, Human Leaguer, 3D, e a que nós participamos, que é At Home, que é essa daqui. Se tem mais informações bem detalhadas, você vai encontrar aqui, ok? E a Cup Internacional, são várias equipes, top de linhas, que estão lá, competindo entre si, de forma amistosa, respeitando sempre, ok? Vou apresentar aqui para vocês os canais, como o Marcos já comentou, que é o Bahia RT. Aqui, esse vídeo é da competição que aconteceu em 2017. Adriano perguntou sobre como é feito a comunicação entre o humano e o robô dessa forma aí. Você está vendo o Bill sendo perguntado algumas coisas, então é assim que acontece nas competições, ok? Opa, é assim. O reconhecimento que aqui foi feito no Axis mesmo lá, como é esse processo, ok? E temos aqui o nosso Instagram, por favor visitem, compartilhem, e se tiver alguma dúvida, por favor, podem perguntar.
Elias, Ian, especialmente vocês, a gente gostaria de ouvir vocês, o que é que vocês acharam da apresentação, o que é que vocês acharam do que vocês viram aí, da atividade. Se tem dúvida, vai perguntar para os meninos, todos eles são colegas de vocês aí do curso, então fiquem à vontade. Eu achei o trabalho de vocês bem legal. Eu fiquei interessado na parte de reconhecimento de palavras. Eu tinha um projeto na minha cabeça que era o seguinte, sabe o pessoal que dubla Uhum. filme, essas coisas? Eu queria Sim. criar um gerador de dublagem automática. Uhum. A ideia é interessante. Inclusive, isso aqui podia dar um bom projeto de pesquisa, até você já pensando em planejar seu TCC, como eu digo, aqui é um bom lugar você planejar seu TCC. Por exemplo, hoje as competições a gente sempre trabalha com bio em idioma inglês, mas de repente você tem uma tradução automática de tudo que a gente faz no inglês para o português e poder fazer isso em termos de demonstração nas competições nacionais ou até algumas vezes que a gente é entrevistado na mídia, vem repórteres aqui locais, e aí o bio sempre fala em inglês, né? Então, se a gente tivesse alguma coisa desse tipo, ele já poderia traduzir todo o trabalho que é feito no inglês para a língua portuguesa, né? Existe muito trabalho de PLN em português também, é bem uma boa ideia. É isso. Eu gostei bastante do trabalho de vocês. A parte de robótica me lembrou o que eu vejo várias vezes aqui no Cimatec. E eu acho que eu não me apresentei, se eu não me apresentei, vou apresentar de novo. Eu sou Ian, eu também sou estudante de engenharia química do Cimatec, por isso que eu tenho contato lá, e eu também faço parte da I3E. E aí, isso me lembrou bastante o que eles fazem lá, e eu achei bem legal. Eu nunca pensei em estudar de mexer praticamente nisso, porque eu fico mais na parte de mexer em CAD, de fazer SolidWorks, algum modelo assim. Então, eu achei bem legal mesmo o trabalho de vocês, é isso. Obrigado, Ian. Boa tarde. Boa tarde, Elias. Eu achei bem interessante a apresentação, principalmente a primeira parte, que era sobre porque a parte onde mostrava como o robô identificava as imagens, porque é uma das minhas curiosidades, que era saber como que a máquina ela entendia via o ambiente e entendia como é que ela assimilava, identificava cada objeto. Sim, é isso aí que os meninos. A primeira ideia é achar que imita pura e simplesmente o olho, né? Isso. Mas o que é o olho, né? Aí vem... Cadê o pessoal da imagem? Fala um pouco mais aí. Então, quem falou foi o Elias. Elias. Elias, para que a máquina faça esse reconhecimento, existe uma rede neural convolucional que foi desenvolvida, né? E hoje, o que nós precisamos fazer aqui é pegar uma quantidade de imagens, fazer a marcação do objeto nessas imagens, que eu gostaria que essa rede neural fosse treinada para reconhecer, e aí nós colocamos ela para passar por esse treinamento. O treinamento, ele dura aí em volta de 10 horas, né? A máquina fica aqui rodando, né? Fazendo esse treinamento. É um processo, né, de repetição daquela imagem de diversos ângulos, né? De diversas perspectivas. E com isso, se gera um arquivo de pesos que tem as informações desses objetos, né, através de um código, né? Esse arquivo de pesos foi um dos que eu inseri lá naquele comando, e isso faz com que a máquina identifique uma outra imagem que tem aquele mesmo padrão que foi passada para ela em treinamento. Então, Elias, é como se ele aprendesse da mesma forma que a gente aprende quando a gente é pequeno. Então, quando você é pequeno, você não sabe o que é um cachorro, por exemplo, mas aí você vê um bichinho e alguém te diz, é um cachorro. Aí você associa, um cachorro tem 4 patas, é peludo, né? Aí a próxima vez que você vê um gato, você acha que é um cachorro, porque só viu um cachorro até hoje. Mas aí, se alguém começar aí você vai ter que ir apurando esse treinamento, né? Ó, não é só o gato tem, sei lá, um rabo assim, não sei como, um focinho não sei como, né? E aí você vai treinando para ele entender o que é um cachorro, o que é um gato. Então, por isso que ele fala, né? Que é um processo exaustivo de treinamento. Quanto mais você treina sua rede, mais propícia ela está para reconhecer, né? E a gente tem um trabalho aqui que a gente começou a fazer de avaliar quais são os parâmetros, no caso do Iolo, que é a ferramenta que a gente usa, que influenciam nesse treinamento. A posição da imagem que você está usando para treinar,
as características que essa imagem tem que ter para a gente ter uma precisão maior, um nível de acerto maior na hora do treinamento, tá? Essa é uma questão que precisa ser ainda trabalhada dentro do nosso projeto aí de pesquisa, tá? Não é simplesmente chegar e pegar um monte de imagem e colocar lá. Que características essas imagens têm que ter para que essa rede ela fique cada vez mais apta a ter um reconhecimento mais efetivo, tá? A ideia é essa. E complementando um pouco aí o que Davi e Ana falaram, Elias, essa ideia que a Ana colocou é bem importante, porque o objetivo não é que você coloque as imagens que ele quer que reconheça, ele fixa aquelas imagens, e se você mostrar aquela imagem, ele reconhece, mas se mostrar uma diferente ou um pouco diferente, por exemplo, se eu treinei ele com vários tipos de maçã, mas eu mostrar uma maçã um pouco mais verde, ele não reconhece, aí não pode, ele tem que reconhecer que aquilo é uma maçã. Então, o que é que tem que acontecer? Ele tem que ter a capacidade de generalizar. Porque se a rede neural não generalizar, o que ela vai fazer é decorar. Aí é parecido com quando você estuda uma prova, que você decora tudo que tem que decorar, chega lá, responde as coisas decoradas, mas você não aprendeu nada, porque você não generalizou. Certo? Então é mais ou menos essa ideia. A rede neural ela não pode decorar, ela tem que generalizar. Né? E na prática, para quem não conhece, o que é uma rede neural? Nada mais é do que várias funções matemáticas pequenas e simples, só que elas são conectadas umas às outras. Tipo, o resultado de uma função serve de entrada para a próxima função. Então, é um conjunto de funções matemáticas, todas elas bem simples, mas que, quando são unidas, formam uma rede de funções matemáticas que consegue processar resultados complexos. E aí, essa rede de funções matemáticas que a gente dá o nome de rede neural, certo? Então, esses são detalhes que vocês, entrando no Axis, vocês conseguem estudar mais a fundo, vocês conseguem entender como funciona, conseguem aprender como é que faz para ela generalizar e não decorar, consegue ver o que é que o pessoal que é top nessa área está fazendo e o que é que eu posso tentar fazer para ficar melhor do que eles, porque esse é o nosso esforço. Primeiro, alcançar o que a gente chama de estado da arte, que é a fronteira do conhecimento, e depois empurrar esse estado da arte para frente. Quanto grupo de pesquisa, esse é o nosso objetivo. Então, como o Josemar falou, a gente vai aqui no mesmo nível que as grandes universidades do mundo estão, porque a gente vai até lá, faz o que eles já fazem e depois diz o que é que eles ainda não fazem, que tem um bocado de coisa que eles ainda não fazem. E aí a gente vai tentar empurrar isso um pouco para frente, certo? Então, essa é a nossa meta aqui, certo? A gente trabalha sempre fazendo isso nas diversas áreas, certo? Mais alguma dúvida? Não, só para simplificar um pouco, aí seria o lado em si da imagem como um todo. Agora, no fundo, o que ele reconhece são pequenos pontos, né? Ou seja, são pontos que ele sai integrando, então ele pega uma imagem, entendeu? Acaba sendo uma matriz, né? Eu costumo brincar até às vezes que na maioria das áreas, no fim, tudo acaba se tornando uma matriz. A grande maioria das coisas. Então, na realidade, são uma imagem, são milhões de pontos que você tem ali formando a imagem. Então, o que você tenta é comparar ponto a ponto, né? Uma parte da imagem e tudo mais. Claro que aí você tem as técnicas de como fazer isso, como tornar mais eficaz isso aí, né? E a história do treinamento, por exemplo, aí, como a Ana bem comentou, né? O aprendizado, é igual a menina, você vai aprendendo, e você faz com que sua máquina aprenda também, para evitar aquilo que o Marco comentou, o decorar. O objetivo aí não é decorar, e sim aprender efetivamente. Né? Bom, tem um monte de coisa pela frente aí, não esquenta muito, não, que naturalmente ela, como diz, acaba entrando por osmose. Né? Naturalmente você vai convivendo, entendeu? E daqui a pouco isso aí se torna o seu dia a dia, e a grande preocupação no momento, como o doutor Marco comentou, inicialmente é entender e depois ir um pouco mais além. Quando vai um pouco mais além é que da hora que a coisa começa a ficar interessante. Quanto menos a gente sabe, mais interessante fica. Olha que negócio de... E normalmente quando a gente sabe, quando a gente já sabe, já fica sem graça, a gente já vai procurar outro problema, né? Para resolver, claro. Ok, pessoal. Bom, gente, nós estamos encerrando por hoje. Nós agradecemos aqui a presença de todos, né?